Olá, querido irmão e querida irmã, que é o pastor Estevão Figueiredo. Nós estamos iniciando nesse momento a nossa meditação da série Minutos Proféticos. Mas antes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque nesse momento o Senhor nos dará a oportunidade de falarmos contigo através da oração, mas também de abrir o nosso coração para receber a meditação de hoje que o Senhor reservou para nós. Por favor, que por meio dela possamos aprender mais sobre Ti, sobre a Tua vontade para a nossa vida, para que assim nós tenhamos uma vida espiritual ainda mais plena e feliz ao Teu lado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando que nós estamos ainda dando continuidade no tema Entendendo o Santuário, e hoje iremos meditar sobre o lugar santo. Nós já falamos do sacrifício e também falamos do tema do pátio. Caso você não ouviu essas outras duas meditações anteriores, convido você a ouvir para que assim você possa entender ainda melhor a meditação de hoje, ok? O santuário, ele tinha 2 cômodos. O primeiro cômodo se chamava Lugar Santo. Dentro do Lugar Santo havia uma mesa com 12 pães, que simbolizava as 12 tribos de Israel, mas que também apontava para Cristo, pois ele é o pão da vida. João capítulo 6, verso 48. Também havia um candelabro de ouro que tinha 7 velas acesas constantemente. Êxodo 25, do 31 ao 40. O número 7 é destacado em toda a Bíblia e aponta para aquilo que é completo, para plenitude ou perfeição. As lâmpadas do candelabro acesas apontavam para Cristo, que é a luz do mundo, João 8, verso 12. Mas também apontava para o Espírito Santo, como podemos ver em Zacarias capítulo 4, verso de 1 a 6, verso 10 e Apocalipse capítulo 5, verso 6. Ainda no lugar santo havia um altar de incenso, onde se tinha brasas e sobre elas eram colocadas incenso de algumas plantas aromáticas. Êxodo capítulo 30, de 1 a 10. A fumaça do incenso representava as orações do povo de Deus. Apocalipse 8, verso 3. Os sacerdotes eram responsáveis por toda a manutenção do santuário. Diariamente, eles cuidavam dos sacrifícios que eram oferecidos no altar de holocausto que ficava no pátio. Atendiam os pecadores que traziam suas ofertas de sacrifício, mas também eles eram responsáveis por manter as 7 lâmpadas do candelabro acesas 24 horas por dia, alimentando-as com azeite. Também, a cada sábado, eles trocavam os 12 pães que ficavam sobre a mesa. Um ponto importante é que o sacerdote tinha que aspergir o sangue do sacrifício contínuo que era oferecido na parte da manhã e na parte da tarde, lá no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo no santuário, e nas 4 pontas do altar de incenso também. Porém, dos demais sacrifícios, eles não levavam o sangue para dentro do santuário, mas eles comiam parte da carne do animal sacrificado. Essas 2 coisas tinham o objetivo de mostrar que, assim como o pecado do pecador fora transferido para um inocente que pagara o preço da culpa do pecado com a sua vida, agora o sacerdote, ao adentrar no santuário para aspergir o sangue ou, tendo ele comido a carne do animal,
simbolizava que o pecado do pecador fora transferido para dentro do santuário, pois seria de lá que Deus julgaria cada pecado confessado do seu povo. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 418, diz: o serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, uma vez por ano, o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta para a porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os, assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue. Levítico capítulo 17, 11. Ela continua: a lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima enfrentava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás da qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue em figura para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10, 17. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Queridos, como falamos no início dessa série, Deus revelou ao seu povo o plano da salvação por meio dos ritos do santuário. Por isso, é tão importante nos atentarmos para os detalhes e símbolos ali mencionados. Um detalhe muito importante que muitos cristãos passam despercebidos é que, embora o sacrifício do Cordeiro, que apontava para o sacrifício de Cristo, tinha uma parte fundamental no processo do perdão oferecido ao pecador, não era ali que terminava a obra salvífica de Deus em prol do seu povo. O povo sabia que sem a representação do sacerdote perante Deus para aplicar o sangue dentro do santuário, não podia receber o perdão dos seus pecados. Assim como o sacrifício era importante no processo de perdão, o papel do sacerdote também era importante, já que o pecador por si só não podia entrar no santuário e ministrar o sangue do sacrifício em seu próprio favor. Ele precisava de um mediador. Números capítulo 18, de 1 a 7. Tanto o cordeiro apontava para Cristo, quanto o sacerdote. O sacerdote tinha a função de ser um mediador entre Deus e o pecador. A Bíblia mostra que Cristo é o único e verdadeiro mediador entre Deus e o homem. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, após sua ressurreição e ascensão ao céu, Cristo deu início ao seu ministério sacerdotal, pois foi por meio do seu precioso sangue que ele
pôde adentrar no santuário celestial e assim também se tornou o mediador da humanidade. Centralizar a salvação do homem apenas na cruz é eliminar o papel reconciliatório de Cristo entre a humanidade e Deus. Cristo hoje é nosso representante diante de Deus e o representante de Deus diante de nós. Como vimos, as orações do povo de Deus eram representadas pelo incenso que era queimado sobre o altar no lugar santo. Isso significa que cada oração que fazemos é levada por Cristo até o santuário celestial e que, por ser o nosso representante, ele intercede perante Deus em nosso favor. Não é maravilhoso saber que Cristo é o seu representante e que, quando oramos, ele apresenta nossas petições diante de Deus? E não é extraordinário saber que, quando nossas orações chegam a Deus, ele não olha para nós, pecadores e imerecedores, mas ele olha para Cristo e, através dos seus méritos, Deus nos concede a sua graça? Querido irmão e querida irmã, aproveite hoje para colocar sua vida diante de Deus através da oração. Confesse cada pecado que possa estar te conduzindo para a morte e assim receber por meio de Cristo o perdão e a força para caminhar longe do pecado. Que Deus abençoe você nesse dia. Tenha um dia de muita oração. Um grande abraço.